Capítulo 53 Luta Shinvuring. 10º movimento. Todos os gênios que estavam assistindo prenderam suas respirações enquanto olhavam atentamente para as duas figuras. No meio deles, Zhao Linlong e Zhao Ling tinham expressões extremamente feias em seus rostos. 10 movimentos, como ele poderia? Os olhos de Zhao Linlong brilharam perigosamente. Desde que a cúpula começou até agora, só ele poderia suportar 10 golpes de Shinvuring, mesmo ele sendo derrotado no 10º movimento. Mas neste momento, a pessoa que ele tinha olhado para baixo com desdém também poderia trocar 10 movimentos. Sendo o principal gênio da seita Zhao, como ele poderia deixar isso acontecer? Ele ficou ainda mais assustado quando pensou no fato de que Zhao Feng poderia ganhar. Como isso pôde acontecer? Disse Zhao Ling com uma expressão mal-humorada. Ele tinha apostado muitas vezes com Zhao Feng, mas ele tinha perdido todas elas. O desempenho de Zhao Feng não era mais fraco do que o Deus em seu coração Zhao Linlong. Não mais fraco e sim, melhor. A poeira assentou e os dois ficaram lado a lado. Ambos os braços de Shinvuring e Zhao Feng estavam entrelaçados enquanto ambos respiravam rapidamente. Cabelos, desse jeito, fufufu Zhao Feng, fufu xixin shurring fufu. Tinha alguns arranhões desagradáveis no corpo de Shinvuring que o fez enrolar as sobrancelhas de dor. Por outro lado, Zhao Feng teve apenas sua camisa rasgada, ele não foi ferido por sua técnica parede de ferro ter atingido o 5º nível. Blues, Hardcore. Em termos de defesa, ele tinha a técnica parede de ferro, em termos de velocidade, ele tinha leve passos flutuante, e em termos de ataque, ele tinha o dedo estelar. Em todos os aspectos, ele era o melhor de sua geração. 10 movimentos sem ser derrotado. Os jovens espectadores irromperam no caos. A lenda de Shinvuring dos 10 movimentos finalmente foi quebrada. Houve alguém que pode trocar 10 movimentos com ele. Esta cena era como um martelo pesado esmagando os rostos de Zhao Linlong e Zhao Ling. Zhao Shi, Zhao An e Zhao Qin tiveram expressões de choque em seus rostos. Quem teria imaginado que havia um azarão dentro da seita Zhao? Não? Ele era um azarão há muito tempo. Desde o torneio dos discípulos externos, dos discípulos internos até a cúpula dos gênios, Zhao Feng estava criando milagres. Muito forte. A felicidade brilhou nos olhos de Zhao Yufei. HMPH. Antes ele disse que ele poderia trocar 30, não? 50 movimentos. Zhao Ling apertou os dentes e disse de má vontade. Embora o desempenho de Zhao Feng foi ainda melhor do que Zhao Linlong, ele não queria abaixar a cabeça. Shinvuring, seus chamados 10 movimentos devem ter algum tipo de conexão com o seu passo-movimento de xadrez. Com 10 movimentos você cria uma armadilha e usa a menor quantidade de energia para lidar com o maior dano possível. Zhao Feng disse sorrindo. Você está certo? Você que durou 10 movimentos, significa que sua força está pelo menos a par com a minha, ou mesmo mais forte que a minha. Uma luz perigosa brilhou nos olhos de Shinvuring. Os dois estavam frente a frente, qualquer um deles poderia atacar imediatamente. Haha! Você está sendo muito humilde, a menos que seu cultivo esteja apenas no auge do 5º rank. Zhao Feng disse com um significado profundo. O rosto de Shinvuring de repente tornou-se mais solene. Punho de ferro flamejante. Zhao Feng atacou enquanto Shinvuring estava distraído.
Desta vez ele não usou o punho do dragão furioso ou mesmo o dedo estelar, ele usou a habilidade mais básica, punho de ferro flamejante. Em uma curta distância, o ataque mais simples e rápido tem o melhor efeito. E o punho de ferro flamejante foi a habilidade mais usada de Zhao Feng. Mas Shin Wuling também não ficava atrás. Seus sentidos tinham ultrapassado os limites do rank 6 e estava a par com os dos mestres marciais. No instante em que Zhao Feng condensou sua força interior e lançou seu punho, ele reagiu lançando palma da mão. Peng! A colisão entre o punho e a palma fez Shin Wuling recuar. Zhao Feng treinou a técnica parede de ferro, teve vantagem em defesa e poder. O fato dele ter atacado primeiro também fez seu soco ser mais forte do que a palma de Shin Wuling. Punho do dragão furioso. Desde que Zhao Feng estava vencendo, ele pressionou ainda mais e sua força interior começou a mover-se lentamente para o auge do rank 5. Depois de seus primeiros 10 movimentos, Zhao Feng estava pressionando Shin Wuling. Os espectadores assistiam assustados. Ninguém poderia ter imaginado que haveria outro jovem talentoso que pudesse lutar contra Shin Wuling. 11 movimentos. 12 movimentos. 13 movimentos. E o movimento é sexy. Zhao Feng controlou os primeiros 20 movimentos. Com o olho esquerdo, viu que havia uma ligeira lesão dentro do corpo de Shin Wuling, então ele não lhe deu descanso. Shin Wuling teve que recuar para ganhar algum tempo até que sua lesão leve interna se cure, mas desde Zhao Feng soube desse detalhe com seu olho esquerdo, ele não deu a Shin Wuling qualquer chance para se recuperar. O público ficou atordoado. Dentro do pavilhão da seita Zhao, o rosto de Zhao Linlong estava extremamente feio e seus 2 punhos estavam apertados. O cultivo de Zhao Feng não era nem mais alto do que o dele. Então por que ele poderia lutar a par com Shin Wuling? Na grande árvore. Zizi, interessante. Não posso acreditar que uma cidade pequena como a Pluma do Sol teria 2 gênios talentosos. O potencial desses 2 poderia estar classificado entre os 5 primeiros da cidade. Junho. Uma das figuras de vestes prateada disse: devemos comunicar isso ao meu senhor no caso destes 2 serem capturados por outras facções, disse a outra figura cautelosamente. No meio da arena, as 2 pessoas trocavam golpes, mas ninguém foi capaz de decidir o vencedor. 20, 21, 22 movimentos. Após 22 movimentos, Shin Wuling começou a se recuperar lentamente. Seu passo-movimento de xadrez especializou em usar a velocidade lenta e constante para combater a velocidade rápida. Além disso, ele se conteve de enfrentar Zhao Feng de frente. Zhao Feng era muito forte em termos de força bruta, e uma vez que ele usou o dedo estelar, o dano causado estava em pé de igualdade com o dano dos rank 6. Isso significava que até Zhao Linlong, que atingiu o 6º rank, seria derrotado. Portanto, Shin Wuling teve que recuar ocasionalmente e ganhar algum tempo para descansar. 30 movimentos. 35 movimentos. Finalmente, no movimento 35, Shin Wuling conseguiu ganhar ligeiramente a vantagem. A batalha tornou-se mais intensa e perigosa. Shin Wuling às vezes atacava furtivamente quando ele usava o passo-movimento de xadrez, isso tornou seus ataques ainda mais imprevisíveis. Mas os reflexos de Zhao Feng eram incrivelmente rápidos, no momento crucial ele veria como Shin Wuling atacaria. Como ele fez isso? Ele é o mesmo que eu. Ele tem os sentidos de um mestre marcial.
Shin Wukong pensou com curiosidade. Blues, nope, ele tem o sentido de um mestre hacker. 50 movimentos. 60 movimentos. Ninguém ganhava. Plop. Zhao Ling caiu impotente no chão, seu rosto estava pálido. Antes, ele tinha apostado com Zhao Feng que se ele conseguisse trocar 10 movimentos, então perderia. Mas naquela época Zhao Feng tinha rido, 10 movimentos é muito pouco, pelo menos 30, não, 50 movimentos. E neste momento, os dois trocaram mais de 60 movimentos sem sinal de ganhar ou perder. 60 movimentos. 70 movimentos. A taxa de ataques dos dois ficou maior e mais alta. Finalmente, alcançaram 80 a 90 movimentos. Shin Wukong respirou fundo e sua aura de um com os céus tornou-se mais clara. Esta aura era semelhante à da tímida garota do desfiladeiro, mas era muito mais fraca. Diante dessa aura, Zhao Feng sentiu-se como uma formiga. Esse sentimento o impediu de respirar corretamente. Após 90 movimentos, cada ataque de Shin Wukong foi enviado contendo profundas compreensões. O olho esquerdo de Zhao Feng se abriu lentamente e um leve brilho azul celeste cobriu seu globo ocular. De repente ele entrou em modo supervisão. Cada movimento que Shin Wukong fez estava agora dezenas de vezes mais lento. Shua. Dentro da dimensão escura. Uma imagem de Shin Wukong apareceu e cada ação que ele tomou foi repetida de um lado para outro. As ações das imagens continham profundas compreensões e eram mais fáceis de entender comparadas às da menina. Desde que ele já tinha adquirido algumas compreensões daquela palma-vento misterioso, Zhao Feng imediatamente aprendeu essa aura. Abra. Zhao Feng de repente fundiu seu leve passos flutuante, leve passos ágeis e o punho de ferro flamejante em um só. Uma aura semelhante à de Shin Wukong apareceu em seu corpo. Pá! Zhao Feng lançou sua palma em Shin Wukong. Teng teng teng. Shin Wukong recuou com o rosto cheio de choque. O quê? Sua palma. Ele tinha uma estranha sensação de que a aura da palma de Zhao Feng foi roubada dele. Se isso fosse verdade, seria muito aterrorizante. Shin Wukong respirou fundo e condensou sua força interior. Seus sentidos estavam a par com os dos mestres marciais, e sua velocidade e força de condensação superaram em muito o sexto rank. Isto significava que qualquer cultivador sob o rank 6 não poderia vencer Shin Wukong em termos de força interior. Foi também por isso que ele conseguiu vencer Zhao Linlong. Mas ele não sabia que o olho esquerdo de Zhao Feng tinha mantido o controle de toda a sua força interior e mudanças no fluxo sanguíneo. Então é assim. Zhao Feng logo ganhou mais compreensão dessa aura. Dedo estelar. Zhao Feng condensou força interior em seu dedo e desta vez estava ainda mais poderosa do que antes. Depois que ele aprendeu como Shin Wukong condensava sua força interior, Zhao Feng lançou seu dedo estelar rapidamente. Fantástico! Meu dedo estelar está se aproximando do auge do terceiro nível. Ele realmente queria agradecer Shin Wukong. Em primeiro lugar, ele obteve alguma compreensão dessa aura misteriosa. Em segundo lugar, ele aprendeu a condensar a força interior de forma mais eficiente. 91 movimentos. 92 movimentos. Zhao Feng lutou mais valente e corajosamente. Embora Shin Wukong não estivesse perdendo, ele não estava ganhando a vantagem.
O que o fez ficar frio foi o potencial de Zhao Feng. Ele podia sentir que Zhao Feng estava ficando cada vez mais forte. A aura e a força interior de Zhao Feng estavam quase completamente semelhantes às dele. Que tipo de pessoa é esse cara? Shin Wuling não pôde deixar de admitir que ele havia encontrado seu rival. Seu forte era a compreensão e a velocidade de compreensão de seu oponente era ainda mais rápida que a dele. 95 movimentos. 96 movimentos. Eles estavam se aproximando de uma centena de movimentos. Todos os presentes mantiveram a respiração, seus olhos estavam cheios de expectativa e excitação pelo resultado final. De acordo com as regras, quando eles trocarem 100 movimentos, os gênios e convidados iriam decidir o vencedor. No entanto, no 99º movimento, Teng Shin Wuling girou e pulou dezenas de metros no ar, acabou.